Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vou trazer essa questão aqui que gerou muitas dúvidas. Eu postei no meu Instagram, postei em alguns canais, no YouTube, no TikTok, e aqui eu vou trazer a resolução dela de uma maneira bem simples. Eu achei interessante resolver ela através do método algébrico, certo? Eu sempre acho importante a gente utilizar esses métodos algébricos porque eles facilitam, eles criam uma situação-problema e nos ajudam a resolver, né, uma situação que vai ficar bem mais simples de você conseguir entender por essa opção de resolução, tá bom? Então, olha só. João acordou atrasado para o trabalho e verificou que o tempo restante até o final do dia é igual a metade, né? Então, igual a metade do tempo que já havia, né, decorrido, já havia passado do dia. Então, a que horas que ele acordou? Então, olha só. No caso, ao final do dia, seria completando 24 horas, certo? Que é o total de um dia. E ele fala aqui, olha só, então nesse caso, ele tinha dormido uma certa quantidade de tempo, aqui X, né? Mais a metade do tempo que faltava para terminar o dia, então, ou seja, o tempo que ele dormiu mais a metade do tempo que tinha passado, tudo isso tem que ser igual a quanto? A 24 horas, que é o total do dia, tá certo? Ou seja, daqui é só a gente resolver encontrar o valor de x, tá certo? Lembrando que, nesse caso, eu poderia ter adotado uma outra forma de resolver. Ó, se a parte que faltava para terminar o dia era x, então o que ele dormiu foi o dobro. Então eu poderia escrever dessa maneira aqui também, que inclusive ficaria até mais fácil, né? Porque aqui era só a gente somar, aqui não, a gente tem que calcular o MMC, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer das duas formas, tá bom? Nesse caso aqui, dessa primeira opção, dessa primeira equação aqui, é só a gente calcular o MMC. Lembrando, gente, calcular o MMC de duas frações, nesse caso quando a gente tem aqui uma incógnita, né? A forma de resolução é a mesma que se a gente tivesse frações com apenas números, tá bom? Então imagine, esqueça esse x um pouquinho aqui, imagina que não existe ele. Imagine apenas que aqui tem um 1, tá? Acompanhando esses dois x aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente calcula o MMC de duas frações, né? De dois denominadores? Aqui embaixo não tem nenhum denominador, então subtende-se que tem 1, certo? Então, aqui o MMC de 2 e 1 é o próprio 2, aí você já coloca o 2 aqui, tá? E aí você faz aquelas duas operações. Primeiramente, tu vai dividir pelo denominador, e depois você vai multiplicar pelo numerador, tá bom? Então, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 1, 2. Então, fica 2x. 2 dividido por 2, 1, 1 vezes 1, 1. E aqui fica mais x igual a 24, tá certo? Esse 2 aqui que está dividindo, ele vai passar para o outro lado da equação, multiplicando. Então, esses dois aqui eu vou somar, né? Então, 2x mais x, 3x. 24 vezes 2 dá 48. E se a gente dividir aqui 48 por 3, dá igual a 16. E aí acabou a questão. Ou seja, a que horas que ele acordou? Ele acordou às 16 horas. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Assista quantas vezes for necessário. Se ficar alguma dúvida, pergunta aí nos comentários, tá certo? E até a próxima. Valeu!